Bom, vamos lá. Então aqui, primeiro eu vou fazer um estudo do personagem, certo? Vou aprender, Uhum. vou aprender com quem já fez, com quem já sabe, antes de criar o meu, tá? Então, eu vou Tá. lá e vou fazer um estudo, tá? Ok. Primeira coisa, eu sempre gosto de começar buscando aqui o círculo da cabeça, né? Uhum. Então, eu imagino mais ou menos aqui o crânio, né? Aqui eu imagino isso aqui, ó, como se fosse um retângulo, Hum. ok? E aqui vai estar o nariz. Aqui eu já imagino o globo ocular, tudo em formato simples, né? Aqui eu já imagino um pescoço, como se fosse um cilindro, né? Mais ou menos por aqui. Ok? Aqui eu vou imaginar um ombro. Ou, para quem não tem muito conhecimento de anatomia, a gente pode usar formas geométricas, tá vendo? Então aqui, por exemplo, ó, se você ver essa parte aqui da juba, nada mais é do que um triângulo, né? Você consegue perceber isso? Mas isso é no corpo dele mesmo. Então, não precisa ser exatamente no corpo. Você pode criar formas geométricas, ó, o nariz dele, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar uma geometrizada, né? Por exemplo, isso aqui, ó, não vai ter nada a ver com anatomia, ó, tá vendo? Eu vou geometrizar, vou simplificar, seria a palavra correta, tá? Então, ó, eu vou começar a imaginar coisas. Por exemplo, aqui é um meio círculo, aqui é a parte da sobrancelha parece um M, entendeu? Aqui, ó, pra mim, ó, Uhum. em vez de eu fazer tudo esse monte de linhas aqui, a gente simplifica, ó, tá vendo, ó? Ó, vou simplificar isso aqui, por exemplo, pode ser uma coisa só, tá vendo? Uhum. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer um círculo. Aqui eu vou fazer um cilindro. Aqui eu vou fazer outro cilindro, tá? Aqui eu vou fazer um quadrado. Aqui eu estou fazendo um estudo de como funciona. Por exemplo, o corpo dele, ó, se você for ver, o corpo dele é quase que um triângulo, ó, tá vendo? Hum. Ah, mas não tem nada a ver com esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo que eu fiz aqui, É, ó, esse triângulo que eu fiz é é. da juba, tá? Ah, É que coincidiu da juba ter o mesmo formato quase do corpo do símbolo. do Simba, entendeu? Então aqui, ó, a Entendi. mesma coisa.
Aqui a mesma coisa. Tá? E aqui a gente não consegue entender direito. E também não é importante. Olha como essa juba aqui, ó, parece um meio círculo, ó, tá vendo? Né? Uhum. Tudo de forma simplificada, ó. Né? Aqui eu tenho quase que a letra S, né? Tá vendo? Aqui eu tenho quase que uma linha reta. Então você tem que tentar simplificar tudo, ó, tá vendo? Ó? Uhum. O máximo que você puder. Ó, essa parte, ó, parece um triângulo, não parece? Essa aqui, ó. Ele tá dando um pouco uma travadinha. Oi? Ele travou um pouco, eu não consegui ver onde que é o triângulo que Aqui, você ó. falou. Oi? O cotovelo do macaco, né? Isso. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui é um cilindro entortado, né? Poderia ter uma lua aqui também, né? Bom, então aqui eu tenho um estudo, Uhum. tá? Principal. Com isso aqui em mãos, eu vou abrir uma folha nova. Vou colocar aqui em cima. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou dividir aqui, ó, mais ou menos no centro, tá? E aqui também. Eu vou dividir mais ou menos aqui, ó, no centro, certo? Certo. Então eu sei que mais ou menos nessa região aqui, ó, eu vou ter aquele S, tá? Antes de encostar no topo, eu tenho esse meio círculo aqui, tá certo? Certo. Então a cabeça dele, né, aquele oval que eu fiz, ele vai estar mais ou menos aqui.
Aí daqui mais ou menos vai sair aquele retângulo que eu fiz. Certo? Certo. Aqui embaixo eu vou colocar um cilindro. Isso que eu estou fazendo pode ser feito em qualquer desenho, certo? Uhum. Ó, aqui, ó, ele tá um pouco para cima, né? Tá mais ou menos aqui. Pode fazer bem esboçadão mesmo, né? Tá? Não precisa ser tão bonitinho igual foi feito aquele. Aqui, ó, se a gente ver, vai reparar que o meu tá muito grande, né? Uhum. Então a gente vai diminuir um pouco. Pra poder dar certo. Também, ó, o final do triângulo dá mais ou menos aqui, né? Então tudo bem esboçado, né? E aí mais ou menos aqui. Por aqui assim, né? Tá vendo que eu tô focado só nas formas geométricas, né? Uhum. Eu não tô me apegando nessa fase, não posso me apegar a detalhes. Aqui também ficou muito grande. Vou diminuir um pouco. A mão dele tá na linha aqui da cabeça, né? Uhum. O corpo dele acaba mais ou menos onde acaba o corpo do Simba, né? Uhum. Então o meu tá muito grande.
Pelo jeito ainda tá grande, porque aqui tem tipo de uma perna do Simba, né? Uhum. Ainda tá grande ainda. Nossa, tá gigante, meu. Eu não lembro o nome desse gato, nunca lembro. Tá? Então você vê que aqui não tô me preocupando com detalhe nenhum, né? Uhum. Beleza, então aqui fiz o esboço, né? Uhum. Que é a ideia principal, né? Aí eu vou clarear. E vou pegar a referência original.
Agora que eu vou começar a me preocupar com detalhes. Eu peguei uma imagem que está com a resolução baixa, né? Uhum. Repara que eu não tô me preocupando 100% em ficar igualzinho, até porque que eu quero que fique com um pouco da minha cara, né? Minha cara que eu digo, Sim. meu estilo, né? Então, eu não preciso me preocupar em ficar 100% igual, mas eu quero que tem que lembrar o personagem, né? Entendi. Para fazer isso no papel, é melhor usar aquele papel transparente, papel vegetal? Sim, você faz o estudo no papel vegetal, né? E aí depois essa parte você vem fazendo no lápis, né? Faz no papel normal daí. Uhum. Olha aqui como a orelha, ó, ela tá mais ou menos na linha da sobrancelha, né? Entendeu? Então isso aí você só vai percebendo com você tentar sempre fazendo esse tipo de exercício, entendeu?
Professor, se eu não tiver o papel vegetal e for fazer assim no papel normal, tem alguma técnica para a medida dar certinho assim do personagem? Tipo, dividir em vários quadrados ou Se você não tiver o papel vegetal, você pode usar uma mesa de luz. Você pode improvisar um carbono aí, né? Você pinta a parte de trás da folha. Você pinta a parte de trás da folha com grafite mesmo, sabe? E aí depois você vem. E aí depois você vem. Põe em cima de uma folha sulfite e vem fazendo a estrutura, né? Não sei se deu pra entender mais ou menos. eu já vi fazendo isso, mas agora eu não lembro mais como é que faz. Você vai pintar a folha, a parte de trás do desenho, né? Que você imprimiu. Daí você desenha em cima dessa parte pintada numa outra folha, né? Isso. Entendi. Só que aí no nosso caso a gente não vai copiar, né? A gente vai fazer a estrutura. É verdade. Daí só a cabeça, os cilindros, né? Isso. Você já assistiu o filme já? Não. Complicado as coisas aqui em casa. Eu também não. Não vi, mas meus amigos que viram não gostaram muito, não. É? Então, sei lá. É igual eu assisti esses dias o Cavaleiro Zodíaco, né? Também. Da Netflix, sabe? E tá ruim demais. Mas é um que lançou faz pouco tempo. É. Sei. E o pessoal tá zodíaco, né? Ó, você tá vendo aqui, ó, que meu esboço tava errado? Aham. Tem que tomar cuidado com isso, tá? A mão tinha que ficar um pouco mais pra cima, né? Não é porque você fez que você vai seguir aí cegamente, tá? A ideia é a gente tá sempre, até o final do desenho, tudo que você for fazer, cada risco que você for fazer, ele tem que ser buscando melhorar o teu desenho. Mas errada tem que ir lá consertar, né? Não pode deixar ela errada. Mas na estrutura tava certo, na estrutura tava dando certo. Não. Entendi. É claro, se for uma coisa, tipo assim, que não tá. Se for uma coisa que não está atrapalhando muito, eu acho que também você querer ser muito perfeccionista, você não vai conseguir terminar nada, Entendi. tá? Digo das coisas que. Eu digo das coisas que você vê que tipo, tá atrapalhando, entendeu? Uhum.
Aí eu vou sempre sumindo o cu de trás. Tá? Uhum. Eu vou sempre sumindo o cu de trás. Eu devia ter pego uma... O ideal, quando você for fazer na sua casa, é tentar pegar uma imagem com uma resolução melhor, né? Tá? Todos os detalhes, né? Já tá tomando forma, né? Tá vendo? Uhum. Isso aqui você tem que fazer, não é uma ou duas vezes, né? Isso aqui a gente tem que estar fazendo esse estudo sempre dos artistas que a gente gosta, né? Uhum. Que nem você gosta do Avatar. Mas o estudo é para copiar mesmo. Não, No caso, primeiro né? você vai, primeiro você tem que achar a estrutura, né? A estrutura, e aí depois você vai copiar. Depois que você copiar bastante, aí você, uma hora que você estiver cansado de copiar, aí você vai pegar uma foto, né? Ou até mesmo um desenho desse e vai tentar criar alguma coisa em cima. Então o que vai acontecer com o tempo? Com o tempo você pode movimentar um braço, ó. Por exemplo, se eu pego aquela mesma estrutura que eu fiz aqui e eu movimento o braço, ó. Tá vendo? Eu tô alterando, entendeu? Uhum. A gente começa alterando coisas simples. Igual eu te falei, quando a gente aprende a falar, a gente aprende copiando o que os outros falam, não é? Uhum. Aí depois a gente começa a criar pequenas variações daquilo, né? E aí depois a gente começa... Depois só que a gente começa a criar mesmo frases, né? Então aqui finalizei, né, essa parte. Eu quero ele um pouco mais magrinho. Certo? Agora eu vou te mostrar um pouco de um outro programa. Vou salvar esse aqui. Eu vou te mostrar um pouco de um outro programa. Eu não sei se eu já baixei ele aqui, ainda não. Mas você entrando na internet,